Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para um desafio muito grande, pelo menos para mim, porque esse assunto de hoje, ele sempre foi muito complicado, né? Não vai deixar de ser nunca. Porém, desta forma remota, fica mais complicado ainda. Então, qualquer dúvida, saibam que eu estou aqui para poder ajudar, tá ok? Então vamos lá, né? Vamos ter a nossa aula de redação com o texto mais temido de todos os estudantes, que é o texto dissertativo argumentativo. Eu costumo dizer que a gente se prepara a vida toda para esse momento, né? Porque tem tanta regra de língua portuguesa, tantas coisas que a gente vai vendo, e o aluno às vezes pergunta: para que eu estou estudando isso? Para colocar em prática agora. Né? Então eu dividi o assunto em partes, para não ficar muito cansativo, e a parte 1 vai falar sobre os critérios de avaliação. Né? O que o corretor procura encontrar, né, num texto de vocês? O que vocês fazem que a gente precisa ficar olhando? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, o texto ele se chama dissertativo argumentativo. O que é dissertar? Dissertar, gente, é você colocar a sua opinião, né? Toda vez que eu for dissertar sobre algo é porque eu vou falar sobre o meu pensamento, o meu ponto de vista. E aqui vem dizendo como ter um ponto de vista, né? Através de muita informação, ou seja, leitura e reflexão sobre esse tema. Porque não adianta eu me informar, né, ficar sabendo daquilo e não refletir sobre ele. Né, porque o texto é dissertativo, argumentativo. Né? Então eu vou colocar meu ponto de vista, mas através de argumentos. Isso só vai acontecer através da visão de mundo. Né? Eu preciso saber discutir. Deixa eu só trocar aqui para poder marcar. Né? Isso vai se dar através da nossa visão de mundo sobre aquilo ali. Né? E como que eu vou passar as ideias para o papel? Através do conhecimento dos mecanismos linguísticos mais prática. O que são esses mecanismos linguísticos, gente? É o que eu estou falando. É tudo aquilo que você estudou durante a sua vida em língua portuguesa. Esse mecanismo linguístico pode ser, por exemplo, a ortografia, pode ser a coesão, pode ser a coerência, pode ser sinais de pontuação, né? É você saber utilizar tudo aquilo que você aprendeu e agora simplesmente colocar em prática, né? Parece fácil, mas é difícil. Apenas praticando que vocês vão conseguir fazer um bom texto, né? Então vamos lá. Quais são as qualidades de um bom texto dissertativo argumentativo? Primeiro de tudo, concisão. Não adianta você ficar, né, enchendo linguiça, enrolando. Vá direto ao ponto. Tenha senso crítico, foi o que eu falei, né? Redes sociais estão aí pra gente observar como as pessoas não têm esse senso crítico, com sinceridade, né? Elas leem e falam, saem por aí falando qualquer baboseira. Precisa ter senso crítico e clareza, né? Seja conciso, claro, com o seu senso crítico. Beleza? Então, partiu. Como se dá o contexto da redação? É um espaço limitado, né? Sempre entre 20 e 30 linhas. É isso que é o ideal. Vocês já sabem que vocês recebem aquela folha de redação já há um tempo. É um tempo limitado para fazer, né? Geralmente é assim. Agora, vocês de repente não vão ter esse tempo limitado porque estamos estudando de acordo com o ensino remoto, né? Mas quando é uma prova de concurso, alguma coisa, sempre tem um tempo limitado. O tema surpresa. Ano passado, eu tinha uns alunos da 902, lá do CEAV, que eles sempre ficavam perguntando: mas qual vai ser o tema que vai cair? Eu, gente, o tema é surpresa. Justamente para você não se preparar para aquilo ali. É para chegar, você fazer o seu texto e eu saber, né, quais eram os seus conhecimentos a respeito daquilo. Se você se prepara, poxa, todo mundo vai ter conhecimento, né? E é feito através de 5 critérios pré-definidos de avaliação. Quais são esses 5 critérios que nós vamos ver agora, tá ok? Isso aqui é o que eu sempre coloco no final, ou no final não, no início, né? Para vocês fazerem a redação de vocês. O que vocês vão ler quando receberem uma prova é isso aqui. O texto definitivo deve ser escrito à caneta. Ih, professora, não deu tempo de passar a caneta, então nem me entrega. Na folha própria com letra cursiva, deixa eu marcar isso aqui também, e conter até 30 linhas. Gente, por favor, olha a interpretação, é até 30 linhas. Aí tem gente que fica assim: eu fiz 25. Gente, é até 30 linhas, né? Então, pode ter menos? Pode, né? Olha o que eu falei lá no slide anterior, né? O ideal é que a redação tenha entre 20 e 30 linhas. Então, vamos lá.
receberá a nota 0 o texto que, atenção para isso aqui, 0, tiver até 7 linhas, sendo considerado insuficiente. Então, se vocês fizerem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 linhas, vai ganhar 0. Então, faça a partir de 8 linhas. Ah, professora, mas você falou que o ideal é ter entre 20 e 30. Sim, o ideal. Mas se você fizer um pouco menos, você também vai ser avaliado, né? Mas não vai ser aquela nota maravilhosa. Vai ganhar 0 também se não tiver letra legível. Gente, como eu ou qualquer outra pessoa que for corrigir uma redação feita por vocês vai conseguir dar uma nota se a letra não está legível? Fica complicado, né? Ou se for escrito com letra de forma. Isso daqui, né, em alguns concursos já está sendo aceito, mas na dúvida faça com letra cursiva, tá ok? Se estiver a lápis, isso já está escrito lá em cima. Se fugir ao gênero proposto. E qual é o gênero proposto, gente? O texto dissertativo argumentativo, que é o que nós estamos começando a ver agora. Se eu fizer um texto de um outro gênero, é 0. Se apresentar também parte deliberadamente desconectada do que foi pedido. Como assim? Algumas pessoas têm um pensamento errôneo que diz o seguinte: se eu preciso ter entre 20 e 30 linhas, eu fiz uma redação de 17 linhas. Então eu vou botar qualquer coisa ali no meio para chegar a 20. Qualquer coisa literalmente, tá? Porque já teve redação com o hino do Flamengo, com receita de miojo, com qualquer bobeira. Eles querem encher a folha para poder falar que fez um número suficiente de linhas, mas não adianta nada, né? Então vai receber 0 se acontecer isso. Em alguns concursos que vocês possam vir a fazer futuramente, eles não dão 0, né? Eles simplesmente desconsideram aquele número de linhas ali para avaliação. Foram 5 linhas utilizando o hino do Flamengo, por exemplo. Então essas 5 linhas vão ser descontadas, tá ok? Mas eu dou 0. É isso que eu estou colocando aqui. Esses são os meus critérios de avaliação. Ou se apresentar cópia dos textos motivadores, né? Vocês vão ver já sobre isso. Então vamos lá. Os critérios de avaliação que eu disse que são 5. Eu coloquei nota aqui só para poder ilustrar um pouquinho. Isso caso a redação esteja valendo 2, que é o que geralmente acontece, tá? Para uma redação que valha 2, vai ser isso aqui. Se valer alguma outra pontuação, isso aqui também vai mudar, obviamente. Mas será o total dividido por 5. Primeiro critério é a modalidade escrita, né? Segundo critério, adequação ao tema. Terceiro, coerência. Quarto, coesão. E por último, paragrafação e respeito às margens. São os 5 critérios que nós vamos ver a seguir detalhadamente cada um. O primeiro critério, modalidade escrita. O que o avaliador vai observar? Primeiro, se ele está escrevendo como fala. Lembrem-se de que, né, oralidade é uma coisa, escrita é outra. Segundo, fala formal versus fala informal. O que é o ideal? Né, que você escreva como deve escrever e utilize a modalidade formal da língua. Nunca a informal no texto dissertativo argumentativo. Erros graves versus erros leves. Como assim? Vamos supor que o aluno colocou um mais que deveria ser sem i e colocou com i. Isso é um erro leve. Beleza. Porém, de acordo com a frequência dos desvios, ele pode ser considerado um erro grave. Como assim? Se eu cometo um erro leve, beleza, eu posso desconsiderar. Mas daqui a pouco, na linha que vem um pouquinho depois, eu vejo o mesmo erro. Depois o mesmo erro e o mesmo erro, ele deixa de ser considerado um erro leve e passa a ser considerado um erro grave. Tudo por conta, da frequência do erro que ele cometeu. Tá ok? Então, alguns erros a gente deixa passar, tá? Se for uma coisinha leve, realmente a gente deixa passar. Um texto muito bom que apresentar um errinho de nada, não tem problema. Porém, se esse errinho de nada for toda hora acontecendo, fica complicado. Aí vamos avaliar, obviamente, ortografia e acentuação, concordância nominal e concordância verbal, regência nominal e regência verbal, pontuação. Tá? Isso é o que a gente vê na modalidade escrita. Deixa eu voltar aqui rapidinho
né, caso alguém tenha dúvida, tá bom? Modalidade escrita são esses critérios que vão ser avaliados. Próximo critério de avaliação, a adequação ao tema. Como assim? Toda redação tem um tema, né, sobre o que você deve falar. Se você falar completamente fora, você vai ganhar 0. Como alguém consegue falar fora do que foi pedido, professora? Acontece. Uma vez foi feito um texto que deveria ser falado sobre lazer, né? Deixa eu até escrever aqui. Lazer. Parece muito tranquilo. Gente, falar sobre lazer, coisas que agradam, né? Pra você poder relaxar a mente. Isso aí. Só que o que teve de aluno, né? Aluno não, de concorrente, que fez a redação falando sobre isso aqui, ó. Vê se vocês sabem a diferença. Muita gente falando sobre isso. E o que que eu escrevi ali? Laser. Laser é diferente de lazer. Ou seja, aquele concorrente ali, a vaga, estava crente que estava abafando, mas não estava, né? Ele pode ter sido um texto maravilhoso falando sobre laser, mas ele fugiu do tema, que deveria ser lazer. Então, isso é fuga total do tema, tá ok? Assunto versus tema. O que é isso? Eu ia até trocar, eu ia colocar ali título versus tema, acabei esquecendo de trocar, né? Vamos supor que na redação venha escrito assim: fale sobre a legalização do aborto no Brasil. Esse é o tema, né? Mas o tema eu posso ter várias vertentes, né? Eu posso seguir por vários caminhos, né? Lembrando que na hora de escolher o título, eu não posso repetir o tema. Tema é diferente de título. Eu posso me basear no... eu devo me basear no tema para poder fazer o título, mas eu não posso copiá-lo como título, tá bom? Então, qual é a diferença aqui, professora, de assunto para o tema? A diferença é que o tema, ele é geral, o assunto ele é um pouco mais específico. Como assim? Eu falei da legalização do aborto no Brasil. Eu posso simplesmente focar na questão das mulheres que estão com risco de vida. Então, esse vai ser o meu assunto dentro do tema. Mas eu poderia escolher um outro. Poderia escolher daquelas pessoas que engravidam simplesmente por um descuido, né? Então, esse seria um outro assunto, mas dentro sempre do tema. Então, o tema é uma coisa geral. O meu assunto é aquele caminho que eu escolhi seguir. Tá ok? Eu posso escolher vários caminhos, falar sobre vários assuntos dentro do tema. Mas, geralmente, as pessoas escolhem um só e vão seguindo por ali. A fuga parcial, né, como eu já falei anteriormente, eu comecei falando sobre o assunto, do nada eu fujo. Então, isso também é analisado, se você conseguiu permanecer dentro daquele tema. A interpretação da frase tema, porque às vezes é uma frase que você não consegue entender o que está sendo pedido. E se você não entende aquilo ali, você acaba também falando coisas que não deveria. Então, isso está dentro da adequação ao tema. A gente vai observar se você falou que era adequado. E vão aparecer os textos motivadores, que são a base do que você vai fundamentar no seu texto. Esses textos motivadores, né, eles vão aparecer, vai vir o que vai ser avaliado, logo depois os textos motivadores e depois a folha de rascunho para vocês escreverem. Não é para copiar o texto motivador de jeito nenhum, em hipótese alguma. Eles estão ali apenas para poder dar uma base para você, né? Por isso eu fiz questão de colocar essa palavra aqui. É uma base. Por quê? De repente apareça um tema que você simplesmente não sabe nada. Mas, lendo os textos motivadores, vai começar a fluir alguma coisa. Então, os textos são para te dar uma ideia do que você pode fazer. E não para ser copiado, tá bom? Tem gente que às vezes nem se liga no texto motivador porque sabe muito sobre o tema. Então, ele está ali para ajudar. Falando mais sobre o tema, né, que é o segundo critério de avaliação, tem gente que fala assim, eu vou começar a prestar atenção em tudo que acontece porque o tema da redação do Enem, por exemplo, vai ser um tema atual. Porém, a atualidade não é regra. O que é comum em todos os temas de redação de concursos é a coletividade, né?
é alguma coisa que vai afetar o coletivo, gente, tá? Isso é que é importante. Mesmo se tratando de abordagens não factuais. Como assim? Eu posso simplesmente falar de alguma coisa que não esteja acontecendo agora, que não seja um fato. Pode ser simplesmente uma hipótese, né? Então, isso que é importante. Então não vou precisar assistir a telejornais, ler jornal, nada disso. Precisa sim, porque pode ser alguma coisa atual, mas estou dizendo que isso não é regra. Então a gente precisa estar preparado para qualquer tema que aparecer e saber falar sobre ele. Terceiro tema é a coerência. Gente, pelo amor de Deus, né? O que é coerência? O que é ser coerente? Né? Ser coerente é você começar falando de uma coisa e continuar falando sobre ela. Como assim? Né? Se eu digo para vocês no início do meu texto, eu gosto muito de verde. Chego lá no meio do texto e falo assim, porque o verde não vale nada. O verde em algumas pessoas não fica bom, porque tem hora que eu detesto verde. Não gosto de verde. Cadê a coerência? Você começa a falar uma coisa, daqui a pouco fala outra. Isso é cair em contradição, né? Não pode cair em contradição. Esse é um dos principais pontos que a gente observa. A não contradição. Você precisa ser coerente do início ao fim. Fora que para ser coerente, você precisa estar adequado ao tema, né? Que é o segundo critério de avaliação. Uma coisa que você está falando tem que estar ligada com a outra. Ligada ao quê? Ao tema. Por isso a importância de você se planejar, de usar um rascunho, de colocar tudo que você sabe ali no papel, para depois observar e começar a tirar aquilo que você acha que não está de acordo. Tem gente que não gosta de usar rascunho, não sabe o que está perdendo, porque é um dos passos mais importantes. Depois que você colocou tudo que você sabe ali no rascunho, é hora de selecionar e organizar as informações que você tem, tá? Então, isso é ter coerência. É muito importante a defesa de um ponto de vista. Vou repetir. Texto dissertativo, argumentativo. Se você está dissertando, você tem que falar sobre o seu ponto de vista, né? Você não pode simplesmente falar algo assim, por falar. Você tem que estar baseado em alguma coisa, obviamente, mas mostrar que você, se for, por exemplo, o tema que eu dei anteriormente, né? A legalização do aborto no Brasil. Você precisa deixar claro, desde o início, se é a favor ou se é contra. Isso vai ser a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista. Tá ok? E senso crítico versus clichê. O que é clichê, gente? É a coisa que todo mundo faz, toda coisa que todo mundo usa. É uma frase bem clichê. Precisamos cuidar das crianças porque elas são o futuro do país. Pelo amor de Deus, nada de clichê. Sejam originais, né? Autorais. Usem a criatividade. Nada de ficar usando clichê. Tenha senso crítico. Beleza? Então, esse é o terceiro ponto. O próximo ponto é a coesão, né? Nós temos vários mecanismos de coesão. Inclusive, vocês já estudaram alguns. O que é a coesão? A coesão é quando a gente utiliza de alguns mecanismos para poder fazer uma coisa ligar com a outra, né? Geralmente, às vezes, preposições, né? Nós temos pronomes, conjunções, expressões que fazem isso para uma coisa ter sentido e ligar com a outra. Coesão. Pensem numa corrente. Uma coisa precisa estar ligada com a outra. Eu posso dizer, por exemplo, por um lado, é importante que as pessoas saibam se cuidar. Por outro, né? Esse por um lado, por outro, são esses elementos de coesão. É coesão também, vou continuar passando aqui de uma vez, os mecanismos linguísticos de articulação, como, por exemplo, a conjunção que eu falei. Muitas pessoas sabem viver, mas ainda... Então, esse mais é um mecanismo linguístico de articulação, tá bom? Articulação entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos. Lembrando o que é oração, o que é período, gente, todo mundo sabe. Busca aí rapidinho na mente. Nós podemos ter coesão referencial, conetivos, expressões auxiliadoras, isso que eu já falei, né? A coesão referencial, por exemplo, né? Se eu começo falando assim, os médicos precisam estar sempre atualizados. Se depois eu vou falar novamente sobre os médicos, eu não vou colocar essa palavra, eu vou procurar o quê? Uma expressão sinônima.
os trabalhadores da área de saúde. Então, assim, ou então eles, ir trocando, né, por expressões sinônimas, mas que possuam o mesmo sentido, para não ficar aquela coisa repetitiva. Os conectivos que eu falei, que são as conjunções, preposições e tudo mais, e as expressões auxiliadoras que eu falei, né? Por um lado, por outro, primeiramente, a partir de agora, essas expressões que vão ajudar a fazer sentido uma palavra com a outra, uma oração com a outra. A diversidade de usos coesivos é uma qualidade, né? Então, dentro do texto, quando estiver lendo, né, o corretor estiver lendo o seu texto, ele vai observar se você foi diverso, se você conseguiu diversificar, né? Ele sabe usar muito bem os mecanismos de coesão. Aí quando perdão. Aí quando pega para olhar, tá usando o mesmo mecanismo direto, tá? Então, seja diversificado. E o quinto e último critério de avaliação é o critério de paragrafação e respeito às margens. Coloquei aqui uma folha de redação do Enem, que é uma folha bem parecida com as que vocês já conhecem, que já fazem uso, né? É uma folha numerada, né? Começa aqui do número 1 e vai até o número 30, né? Para vocês poderem usar. Vejam que não tem espaço para colocar título, tá? Onde o título vai entrar, gente? Na primeira linha. E vocês começam a escrever a partir da segunda linha, já o texto de vocês, tá ok? Tentem centralizar o título e depois continuem fazendo o texto de vocês normalmente, tá? Essa aqui vem escrito aqui, ó, rascunho da redação, porque não é essa que vocês vão entregar para o corretor. Aí aqui, um exemplo da Enem do ano passado, de 2019. Isso aqui é a folha do rascunho, claro, né? Para vocês observarem como vocês podem realmente usar, riscar, rabiscar, porque não é permitido, por exemplo, o uso de borracha, de lápis. Então vai ficar rabiscado, porque você só tem a caneta para isso, tá? Então é aqui que vocês devem organizar tudo que for necessário, porque essa folha não vai ser entregue para o corretor. Aqui eu tenho um exemplo de um texto. Calma que a gente não coloquei para ninguém ler. É só para observar como deve ser feito, tá? Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o espaçamento do parágrafo. Somente, apenas, unicamente, o parágrafo precisa ter esse espaço aqui, ó, entre o início da frase e o númerozinho. Só no parágrafo. Tem gente que faz tudo separado aqui longe da margem. Não pode. Tem que estar grudadinho aqui na linha. Só o parágrafo que você precisa dar esse espaço. Lá no primário a professora falava, coloca o espaço de um dedinho. Tinha a professora que dizia 2 dedinhos. Isso é parágrafo, tá? É esse espaço. Podem reparar que está bem nítido. Eu tenho parágrafo aqui onde eu marquei. Tenho parágrafo aqui. Tenho parágrafo aqui também. E tenho parágrafo aqui. Ele precisa estar de um jeito que assim que a gente pegue a folha e pegue para observar, a gente consiga entender quais são os parágrafos, que eles estejam bem delimitados. O restante todo precisa começar grudado aqui. Atenção para isso. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Escrever sempre até o final da linha. Professora, mas esse pedaço aqui não foi até o final. Por que não foi, gente? Porque na próxima linha tá aqui, ó. É parágrafo, tá? Então aqui é aceitável ter esse espaço, porque a próxima linha vai ser um parágrafo. Então pode acabar. Se não acontecer isso, é sinal de que você precisa seguir até o final. Não para antes. Isso desconta ponto. Eu não posso fingir que eu não estou vendo porque eu conheço meu aluno. Tadinho. É o Joãozinho. O Joãozinho não consegue fazer diferente. Vou dar nota para ele. Errado, negativo. Se eu for conivente com isso, vocês vão criar hábitos errados, né? E quando forem precisar realmente desse texto, numa faculdade, numa prova de concurso, numa avaliação de emprego, porque também é feito assim, vocês vão ficar a ver navios por culpa minha. Então eu prefiro pecar pelo excesso do que pela ignorância, tá ok? Então façam corretamente, não parem de escrever antes. Aqui, vou mostrar para vocês não sei se repararam, mas tem rasura, né? Fiz o meu rascunho, tudo direitinho, vou passar limpo. Poxa, errei. Se for um erro que realmente não dê para você consertar como assim? Porque às vezes a gente pode escrever uma palavra
Porém, as pessoas foram viajar. E, melhor dizendo, foram passear. Né? Às vezes a gente consegue consertar fazendo isso dentro do próprio texto. Ao invés de colocar viajar, é para ser passear. Aí eu coloco assim, melhor dizendo. Ou seja, eu estou corrigindo o que eu escrevi antes. Isso sem rasurar. Dá para fazer. Porém, vamos supor que eu cometi um erro realmente que não tinha como. Então, qual deve ser o procedimento? Como esse aqui, ó. Eu coloco a palavra entre parênteses. Abro um parêntese. Meu parêntese está horrível aqui. E dou um risco em cima dela. Tá? Não pode ficar fazendo isso toda hora, gente. Isso é só no último caso. Tá? Então, vou repetir. Cometeu um erro que realmente não tem como consertar. Coloca aquela palavra entre parênteses e faz um risco sobre ela. Não vai fazer isso aqui não, ó. Não façam isso. Muito menos uso de corretivo. Tem aluno que pensa que passando um corretivo só um pouquinho, a professora não vai ver, branco mesmo. Não faz isso. Não faz. Isso é como se fosse um boicote, tá? Mostrando que você está tentando passar a perna no corretor, tá? Então, mostra que você errou, admite seu erro. Só que o faça da forma correta. Como eu coloquei aqui, vou fazer mais uma vez. Aqui, ó. Vamos supor que tenha errado esta palavra. Coloca entre parênteses e dá um risco. Ok? Então, assim que deve ser feito. Vou repetir. Um erro leve é uma coisa. A frequência desse erro leve vai gerar menos ponto para você. Tá? Então, não vai ficar errando toda hora só porque pode fazer isso, não. Porque a frequência do desvio mostra que você não é capaz de fazer aquilo ali. Então, beleza. Agora, a vida necessita de pausas. E se foi Drummond que disse isso... Opa, já ia arriscar no lugar errado. Se foi Drummond que disse isso, a gente obedece, né? Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Daqui a pouco eu volto para a parte 2. Tá bom?